Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 11 de maio de 2025, estamos iniciando mais um culto. Para aqueles que não sabem, nós não estamos fazendo gravação ao vivo, está sendo gravado, porque por causa da situação do probleminha com o celular. Então, assim que resolver esse problema, voltamos a gravar, fazer ao vivo pelo Facebook, Apóstolo Carlos Ferreira, e pelo YouTube, Ministério Batista Apostólico Toque Sofá. Lá tem 3 canais. O que tem a transmissão ao vivo eu coloquei Ministério Batista Apostólico Toque Sofá Culto. Tem poucas visualizações, acho que só 2 inscritos. Se for a vontade de Deus e aumentar o número de inscritos, poderemos transmitir ao vivo pelo YouTube, que o YouTube necessita um número X de inscritos. Mas, graças a Deus, já tem 6 anos que nós estamos fazendo a transmissão via Facebook. E se Deus quiser, faremos também pelo YouTube. E graças a Deus, este ano nós estaremos completando 10 anos de congregação. Uma bênção caminhada. Vamos estar iniciando, vamos orar. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Sim, ó Deus, que o Senhor leve cativo o pensamento, para que a gente possa, ó Pai, absorver o que o Senhor tem para nós. Também para que a gente não venha dispersar, ó Pai. Na autoridade que me desce dos altos céus, faça cair por terra toda tentativa das trevas dos homens de impedir ou de atrapalhar a realização desse culto, a transmissão desse culto e desse culto chegar aqui no Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Toma a direção. Sim, ó Deus, somente o Senhor para poder fazer com que possamos oferecer o melhor para o Senhor. Por isso entregamos tudo a Ti. Amém, Senhor. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Eu marquei o encontro com Deus. Por isso, Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Deus está aí, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos estar fazendo agora os pedidos de oração. Você pode estar fazendo seu clamor em pensamento. O Senhor contempla. Vamos estar também orando pelo Dia das Mães. Colocando a minha mãe na presença do Senhor.
colocando as mães dos nossos entes queridos, as mães dos entes queridos, cada um que está assistindo, ouvindo na presença do Senhor, para que seja um dia festivo e não triste. Colocamos também aqueles que não têm a mãe e que no momento desse é um momento delicado para estar comemorando, que o Senhor possa estar trazendo conforto também. Amém? Deus e Pai, coloco, Senhor, em Tua presença a petição que está sendo feita agora, em pensamento por esse, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca um desse pedido que está na minha mão direita. Senhor Deus, e faça esse clamor especial pelo Dia das Mães. As mães, ó Deus, possam estar festivamente comemorando, que não haja tristeza. Aqueles que perderam as mães, que possam receber o Teu consolo, conforto. Coloco especialmente a minha mãe, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai. Senhor Deus, que seja dia de festa, em nome de Jesus. Opera, Deus, age. Coloca as necessidades financeiras dessa que está assistindo, ouvindo, minha, da Jandira, do MBATS como um todo, em especial ali o Ministério do Livro, Mensagem do Espírito Santo. Coloca também do ateliê da Jandira em Tua presença. Opera, Senhor, age, supre, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus que veio ao meu coração é sobre a astúcia ou o propósito de Deus. Eu trouxe uma mensagem um pouco parecida há uns tempos atrás. Fui ali nos meus registros para observar, para ver se por acaso tinha alguma coisa a ver, e não era. E esse aqui vai bater muito sobre a questão da astúcia. Aí eu fui no dicionário, fala que astúcia significa esperteza, habilidade de enganar. A Bíblia fala muito sobre a questão da gente não ser astuto. Lá em Provérbios fala muito sobre as armadilhas que estão reservadas para o astuto. Olha para vocês verem que o nome Jacó significa enganador. Se a astúcia é a habilidade de enganar, Jacó, que tem o significado de enganador, mostra que Jacó também ele era astucioso. Ele foi assim, acompanhado pela astúcia bastante tempo da vida. Gênesis 25 levanta uma questão sobre Jacó que me põe para parar para perceber um pouco mais. Como que ele foi astucioso ao comprar o direito de primogenitura do irmão. Ele comprou com uma certa forma meia enganadora. Ele aproveitou da situação, ele envolveu. Lógico que o irmão não era inculpável nessa situação, mas Jacó também ele foi astucioso. Ele aproveitou da situação. Você pode perceber quando uma pessoa está com problema financeiro, quando a pessoa está com dificuldade, quando a pessoa está numa luta, de repente vem alguém e te ajuda com astúcia, com terceiras intenções. E aqui foi o caso de Jacó. No 25:31, Jacó pega o irmão dele de morro abaixo e diz para ele: Disse Jacó, vende primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura ao seu irmão. Lógico que Esaú não estava morrendo, ele estava com fome, fome não mata. Ali foi um menosprezo total que Esaú, a fome de momentâneo não mata, fome para poder matar tem que ser de mais dias. Mas nesse caso aqui, essa fome dele aqui não mata. Ele estava simplesmente com luxúria, ele estava simplesmente
fazendo chantagem para Jacó para poder pegar um prato de comida. E Jacó, usando de astúcia, foi lá e forçou ele a vender. Ele, com todo o menosprezo que ele teve como direito, ele vendeu. E a poder nas palavras. E Jacó sabia disso. Então, você olhar pelo lado de Jacó, você vê que Jacó aproveitou da situação. Ele foi astucioso. E por ele ter esse direito que foi dado, que foi vendido para ele, acontece um outro momento em que a própria mãe de Jacó, junto com Jacó, rouba o direito da bênção do primogênito. A partir do momento que ele tem o direito adquirido pelo irmão, vem ele e a mãe e simplesmente o roubaram. No versículo 20, no capítulo 27, versículo 8 a 13, diz o seguinte, a mãe de Jacó, a mãe de Esaú, diz o seguinte: agora, pois, meu filho, atenda às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Leva-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atenda somente o que eu te digo. Vai e traze-me. Olha para você ver. Aparentemente aqui Jacó está inocente. A mãe está pressionando ele a fazer isso. Só que Jacó aqui se mostra preocupado não é enganar o pai, não é em roubar o irmão, mas é em ser amaldiçoado, se for descoberto. Tem um ditado que fala que roubar e não poder carregar, que roubar e não poder carregar é um ato de justiça. Como é que fala? Esqueci o ditado. Mas eu falo que é um ato de justiça, o não poder carregar o roubo. Mas o roubar, ele é um pecado. Então, quando ele aqui está preocupado em ser descoberto, ele não está preocupado em roubar. Ele está preocupado em não enganar o irmão. A preocupação dele é ser descoberto pelo pai e ser amaldiçoado. Quando a mãe resolve o caso, a mãe fala assim: caia sobre mim essa maldição, ele se sentiu livre. E caiu. Tanto que caiu que ela não pôde ver esse filho dela retornar. Ela morreu antes do retorno de Jacó. E nem se fala dela, da morte dela. Fala que ela foi colocada no túmulo juntamente com o marido. Mas resolvido o problema de que essa maldição caia sobre mim se for descoberta, o que Jacó fez? Automaticamente ele foi lá, assim, sem nenhum peso de consciência. O ditado diz que vergonha é roubar e não poder carregar. Vergonha é roubar. Não poder carregar, eu costumo dizer que é um ato de justiça. O ladrão não levar o que roubou. Mas aqui você vê nitidamente que foi uma astúcia, se foi um ato de enganar, tanto da mãe como do próprio Jacó. Jacó não fica isento aqui dessa atitude. Ele usou de astúcia para com o pai e ele roubou o irmão. Aí você fala comigo assim: mas onde você quer chegar a isso? O propósito aqui é a gente ver astúcia ou propósito de Deus.
como que Jacó lidou pegando enganosamente, catando enganosamente tanto o direito de primogenitura como a bênção do primogênito. Só que se você for olhar mais um pouquinho atrás, existia um propósito. Ele agiu com uma atitude de enganador? Sim. Mas será que era preciso ele fazer isso? Será que ele precisava de chegar a esse ponto? Existe outro momento na Bíblia aqui em que fala que o outro filho recebeu o direito de primogenitude sem precisar de enganar. Salomão mesmo não era o primogênito. Ele veio lá de um relacionamento conturbado, a mãe, situação conturbada. Salomão se tornou, teve o direito de primogenitude. Então, para que Jacó e para que a mãe dele fez isso? Sem que existia um propósito. Olha para você ver aqui Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 21. Gênesis 25, 21 diz o seguinte: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E resolveu consultar o Senhor. Respondeu-lhes o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. O mais velho é Esaú, o mais novo é Jacó. O próprio Senhor revelou para Rebeca que Jacó iria ter o direito de primogenitura. O próprio Senhor revelou para a primogenitura. O próprio Senhor revelou para a mãe aqui que o mais novo, Jacó, iria dar a bênção do primogênito. Então, por que Jacó precisou de usar essa astúcia? Por que a mãe de Jacó precisou de usar essa astúcia? Fica uma pergunta. Eu acho errado o pregador que fica determinando as coisas. Ah, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. Ah, a coisa não é assim. E costuma fechar muito o leque. Nós não sabemos de tudo nessa vida. Eu só levanto uma questão. Será que é astúcia ou será que foi propósito de Deus? Como a criança estava no ventre, já foi dito, Jacó vai herdar o direito de primogenitura. Jacó vai ter a bênção do primogênito. Alguma coisa aconteceria e isso iria acontecer. Será que foi necessário a astúcia de Jacó e da mãe de Jacó? Ou será que a astúcia de Jacó e da mãe de Jacó foi uma precipitação? Não precisaria? Aí volta Jacó de novo. Olha para vocês verem aqui, Gênesis capítulo 30. Por causa disso, Jacó tem que sair. Por causa disso, Jacó vai morar em outro lugar. Não chega nem a ver a morte da mãe. Chega lá na região da parentela dele. Ele casa com 2 mulheres. E ele fica rico. Ele fica rico. Mas olha para vocês verem algo interessante. O que Jacó fala com Labão, o sogro? 30, versículo 25. 30, versículo 25. 30, versículo 25. Não é 25, não. Propósito. Não é 25, não. Houve um equívoco aqui.
pequeno equívoco. É isso mesmo. Isso mesmo, 25. Tendo Raquel dado à luz Jacó a José, tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permita que eu volte ao meu lugar, à minha terra. Dá-me meus filhos e minhas filhas, pelos quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão respondeu: ache mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário, que te darei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuido do teu gado, porque há pouco de o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu gado. Se me fizeres isso, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles a salpicada, as malhadas, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isso o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Olha para vocês verem como que foi definido o salário. Você percebe aqui que ele diz aqui: cabras salpicadas e malhadas, ovelhas negras. Na hora que estava lendo essa passagem durante a semana, e eu confesso que eu li a Bíblia muitas e muitas vezes, eu me deparei com uma situação. Olha o que ele fez, que eu não tinha percebido. Salpicadas e malhadas. Aí continuou aqui, no 35. Mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seu filho, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. Jacó apacentava o rebanho o resto dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorjadas pôs em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para desedentar-se e conceberem quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou
o rebanho para o lado das listadas e das pretas nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó a vara à lista do rebanho nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não os punha assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Olha a maneira astuciosa, olha a habilidade de enganar. Labão era um homem que enganava muito. Jacó teve muito trabalho com Labão. Mas aqui Jacó usou de astúcia. Ele usou um instrumento, usou uma maneira com que as ovelhas, elas descem a cria, aquelas ovelhas fortes descem a cria, para que os filhotes nascessem listrados e malhados. Isso eu sempre ouvi, sempre li. Já vi pregadores falar que quando as ovelhas olhavam ali e tal, aquilo que acontecia. Acontece o seguinte, que isso acontecia com as ovelhas. O carneiro, que é o companheiro da ovelha, não fala dele. E fala também sobre as cabras negras. O bode, que é o companheiro da cabra, não se cita. Somente os que vai o quê? Que vai ter filhos. Mas interessante que fala sobre essa lista, que ele pega a vara, faz lista nas varas para colocar diante das ovelhas. Aí eu falei com minha esposa essa semana, e as cabras? Ele usou de astúcia fazendo aquele ritual, que sabe lá qual que é o motivo que deu aquilo, qual o ato profético. Mas e as cabras negras? Aí eu e minha esposa conversando, chegamos a uma conclusão. As cabras negras são mais fortes. As cabras negras, ao cruzar com outros, a tendência da cria é ser negro, por causa da predominância. É algo que nós chegamos à conclusão, não podemos dizer assim que é esse o motivo. Mas se realmente é esse o motivo, se algum estudioso confirmar que realmente esse é o motivo, que as cabras negras têm a tendência predominante, foi mais uma astúcia dele. Então quer dizer que ele usou a astúcia tanto com as ovelhas salpicadas e malhadas, como também usou a astúcia com as cabras negras. Mas você acha que seria necessário Jacó usar de astúcia para com Labão? Aí você vê assim, era assim porque Labão era um cara também trapaceiro. Labão também era astucioso. Labão também era enganador. Na palavra de Deus fala que a gente não deve usar da arma do inimigo. A gente tem que pagar o mal com o bem e não o mal com o mal. Eu não posso me espelhar na fraqueza do outro, no pecado do outro e fazer igual. Então, pelo fato de Labão ser um enganador, não daria também direito a Jacó ser um enganador. Aí eu fiquei pensando, falei assim, mas vem cá, tem uma coisa ali que Deus está querendo me mostrar que eu não estou entendendo. Aí eu fui ler, mais uma vez. Aí o Senhor me mostrou algo interessante. É a astúcia de Labão? É a astúcia de Jacó? É a astúcia de Rebeca? Ou existia propósito de Deus? Lá, no caso do direito de primogenitura, você via que tinha um propósito de Deus. E aqui? Olha aqui que Deus fala aqui, muito forte, no capítulo 31, dos versículos 5 ao 12. 31, 5. Vamos no 4. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia do campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: Vejo que o rosto do vosso pai
não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo empenho tenho servido o vosso pai, mas vosso pai me tem enganado. Por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, as salpicadas serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicada. E se dizia, os listados serão o teu salário, então o rebanho todo dava uma listada. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listadas, salpicadas e malhadas. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Olha para você ver que em sonho, ele, no 12 também, ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo. Então, para que Jacó fez aquele teatro para enganar Labão, cortando varas listadas, salpicadas, sendo que ele aqui no sonho, ele viu que o anjo falou para ele, olha para você ver no campo, todos os machos são listados, salpicados e malhados, que a gente não precisava de separar para ele uma lista de gado salpicados e malhados. Por quê? Porque Labão mudou, não ovelhas. Por quê? Porque Labão mudava o salário dele. Se aquela maneira que Jacó fez para enganar fosse a solução da situação, ele estaria frito. Por quê? Foi mudar o salário. Quando começava a nascer aquelas que ele queria, o que Labão fazia? Mudava para outro tipo. Aí Deus abençoava Jacó, mudava para outro tipo. Por 10 vezes, Labão mudou o combinado. Sabe o que significa isso? Aquela astúcia de Jacó de nada adiantava. Eu nunca parei para pensar nisso. Mas não foi o fato de ele ter feito aquele teatrinho de colocar vara listada no bebedouro para poder ele ficar rico, não. Não foi o fato dele escolher as cabras negras com astúcia para enganar o sogro, não. A maneira de Jacó enganar Labão aqui não resultou em nada. Por quê? Porque o salário dele mudou. O combinado mudava várias vezes. E toda vez que mudava, o que Deus fazia? Abençoava. Sabe quando você tem a bênção de Deus sobre você? Deus fala para você, eu vou te abençoar. Se ele fala, eu vou te abençoar, não importa onde você está. Você está no deserto. Você está na floresta. O país pode estar passando em crise ou não passando em crise. O dia pode estar chuvoso, pode não estar chuvoso. A situação não é predominante para o comércio ou é favorável ao comércio. A pessoa de repente está doente ou está forte. Não importa. O anjo do Senhor falou para ele aqui, olha, sai para fora e olha no campo. Aí em sonho ele saiu lá para fora e ele viu que ele tinha os gados todos normais. Não era só aquele gado que ele tinha mandado para bebedouro. Olha, as ovelhas mais fortes, eu vou fazer um trato, as ovelhas mais... Não. Não era a astúcia de Labão, de Jacó, que fez a diferença aqui, não. O que fez com que Jacó ficasse rico não foi a astúcia, foi um propósito. Aí eu te pergunto, de que adiantou então a astúcia de Jacó? Se Deus queria prosperar Jacó, para que ele teria que ter essa habilidade de enganar o sogro? Mesmo que o sogro enganasse ele, mudando o salário 10 vezes,
Mesmo que o sogro enganasse ele, ao invés de dar para ele a mulher que ele amava como esposa, deu a outra, mais velha, levando Jacó a trabalhar por 10 anos, por 14 anos, que foi 7 anos por uma mulher, depois 7 anos por outro, e depois mais 10 anos para poder obter os animais. Para que ele tinha que usar de astúcia com aquele que foi usou de astúcia com ele? Labão não tinha sobre ele a bênção da primogenitura. Labão não tinha sobre ele a bênção do... Mas Jacó tinha. E quando Isaac tinha abençoado Jacó, uma das bênçãos que tinha era essa, da prosperidade. E aqui fica nítido que não foi a astúcia de Jacó para com o sogro, mas foi Deus. Porque toda vez que o sogro mudava o combinado, mudava o salário, Deus abençoava Jacó. Não importa como. Então, para que ele usou de astúcia? Para que ele usou essa ferramenta da qual ele usou para enganar o irmão? Se não bastasse isso, olha para você ver o retorno de Jacó. Jacó era enganador o tempo todo. Olha se ele usou de astúcia aqui, ao retornar para com o irmão. 33, Gênesis 33, versículo 1. 33, versículo 1 ao 8. Diz o seguinte: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as duas servas, pôs os servos e os filhos na frente, Lia e sua filha e seus filhos atrás deles, e Raquel com José ficou por último. Ele mesmo adiantou-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú, correndo ao encontro, o abraçou, arrojou-lhe o pescoço e o beijou, e chorava, chorando. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e os seus filhos, e se prostraram. Quer dizer, os primeiros que ficaram para trás de Jacó foi as servas. Chegou também Lia e seus filhos, e se prostraram. Atrás das servas veio Lia e seus filhos. Por último, que estava lá atrás, bem longe, chegou José e Raquel e se prostraram. O que significa isso? José, astuciosamente, colocou as mulheres com as crianças atrás dele. Se ele chegasse e Esaú cortasse a cabeça dele, dava tempo das mulheres fugir. Só que se os homens fossem atrás das mulheres dele, as primeiras que eles iam alcançar, quem que era? Era as servas e os filhos. Eles continuassem correndo atrás para matar toda a descendência de Jacó. Quais as provas que ele encontrar? Lia e os filhos. Se eles fossem mais avante, aí que ia ser Raquel com José. Quer dizer, então, que quem tinha mais uma estratégia de sobrevivência, quem que era Raquel, que era o último. Se o bicho pegasse, se o lugar pegasse fogo, se a estratégia mudasse, se o Esaú quisesse terminar, quem tinha mais chance de sobreviver, de fugir, quem que era? Raquel. Era a mulher amada. Aquela que ele amava, ele protegeu o máximo, astuciosamente. Mas não foi só isso. Olha só o que ele fez aqui no capítulo 32, versículo 22. Levantando-se naquela mesma noite.
Não, no 30. No 32. 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o irmão, seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, e 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhas. Entregou-a às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vai? De quem são esses diante de ti? Responda: são do teu servo Jacó. É presente que ele enviou ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo o rebanho: falareis desta maneira Esaú, quando vos encontrarem com eles. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de mim, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, pois o verei, porventura me aceitará o presente. Assim passou o presente para diante dele, e porém ficou aquela noite no acampamento. Aí que o Esaú fala para ele aqui, no versículo 8, no 33, versículo 8. Perguntou Esaú, no capítulo 33, versículo 8. Perguntou Esaú: qual é o seu propósito com todos esses rebanhos que encontrei? Respondeu Jacó: para lucrar mercê na presença do meu senhor. Na verdade, ele estava querendo de novo fazer aquilo que ele fez lá ao roubar do irmão o direito. Ele aproveitou a situação e passou para o irmão o quê? Prato de lentilha. Aqui, ele levou um montão de gado, e ele fala rasgado aqui, para poder comprar. Você viu que as pessoas que querem adquirir as coisas dando presente, quer comprar sua consciência dando presente, aquelas pessoas que te dão as coisas com astúcia, com o intuito de te manobrar, te dão as coisas com interesses escuros. Jacó aqui, o trapaceiro. Ele não apenas deixou atrás dele as mulheres estrategicamente de ponto para poder fugir. Se o irmão matasse ele, as mulheres com os filhos podiam fugir, e a que tinha mais vantagem para fugir era a Raquel, que era que ele amava. Ele ainda mandou adiante dele vários servos com vários gados. Mas foi muito presente. E qual que era a intenção de dar o presente? Porque ele amava o irmão? Não. Ele astuciosamente estava querendo o quê? Enganar o irmão. Olha o que o irmão fala aqui no versículo 9. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que é teu. Aí foi aquela briga, né? Não é para você, não é para você, não é para você. E com muito custo Esaú aceitou o presente. Mas Esaú deixou bem claro para ele: olha, meu irmão, eu não estou naquela situação que eu estava lá atrás, não. Você me pegou de situação delicada e me forçou a te dar o meu direito. Agora não, você está querendo me dar presente, eu sou mais rico que você. Aí ficou os dois competindo quem era mais rico que mim. Mas qual então foi a vantagem dessa astúcia de Jacó pegar tanto rebanho e mandar ele à frente e mandou separar um do outro, pensando o seguinte: meu irmão está pobre, meu irmão está necessitado. Na hora que o meu irmão for vir chegando, cada vez que chega mais presente para ele, ele vai o quê? Ele vai mudar de opinião com relação a mim. Isso é astúcia. Isso é astúcia.
Olha para você ver se precisava dessa astúcia. Qual que é o propósito? Olha aqui para você ver aqui em Gênesis 31, 13. Naquele momento que ele estava indo para ir embora. Olha o que ele fala aqui no 31, 13. Ele deixa bem claro. Quando ele estava conversando com as mulheres, com Lia e com Raquel, para poder sair, ele disse aqui, ó. Eu sou, volta um pouquinho atrás, vai no 12, para você entender o recado. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Aí olha o que Deus fala para ele. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Na hora que ele teve aquela experiência com o anjo, que o anjo falou para ele, olha, o seu salário foi mudado, mas Deus te abençoou o tempo todo, deu uma ordem para ele, sai daqui agora e vai para a casa da tua parentela. Se Deus mandou ele para ir, voltar para a parentela, para que precisava de Jacó de usar aquela astúcia toda? Para que Jacó necessitava daquele teatro todo, sendo que Deus mandou? A pergunta é essa. Astúcia é o propósito de Deus. Será que era necessário de Jacó ter usado de astúcia? Eu só estou fazendo uma pergunta. Vou levantar agora para a direção de Deus. Olha o que Deus fala em Lucas capítulo 16. Olha se não dá um ar meio estranho. O que Jesus fala aqui em Lucas capítulo 16. Essa passagem ela é um pouco estranha. Ela é meio difícil de entender. Não sou eu que quero entender para você. Só quero dizer para você o seguinte assim. Valeu, era necessária a astúcia ou não de Jacó? 16, versículo 8, ele conta uma história de um administrador que foi pego no flagra e estava roubando. Aí ele usou de astúcia ali. Aí você vai olhar e ler a parábola. E ele, de uma maneira muito... Ele foi artimanhoso. Pode ver aqui no 16, versículo 1. Mas nós já vamos pular direto para o 16, 8. Bem, para a gente não perder tempo. 16, versículo 8, Lucas. 16, 8 diz o seguinte assim. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, no seu fala o quê? Houvera atiladamente no meu. Está bem? Porque os filhos do mundo, olha só para você ver, palavra de Jesus, são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, olha para você ver se é meio estranha essa recomendação de Jesus, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos no eterno. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos torneis fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Se não vos torneis fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ele deixa bem claro aqui, gente, a riqueza aqui é mamon. Na sua fala riqueza ou mamon, Jandir? No final.
Riqueza, tem uma palavra que fala mamon. Mamon é um deus da riqueza. Por isso que a gente fala que no carnaval eles coroam o deus Momo, que é o deus Mamon. Jesus foi bem claro que não devemos servir. Mas ele tinha uma coisa interessante que ele fala sobre a aplicação do alheio, das coisas terrenas. Tem muitas pessoas que quando vêm para Jesus, cruzam os braços e falam assim, eu não vou fazer nada. Mas Jesus aqui disse de uma maneira bem assim, entre linhas, sobre a esperteza desse administrador, a astúcia desse administrador, e fala que o servo de Deus tem que usar de esperteza, de astúcia, com relação ao quê? Às coisas terrenas, com a lei, mas de olho o quê? Nas riquezas eternas. É meio estranho. Outra coisa estranha também, quando ele fala aqui em Mateus capítulo 10, e não estou aqui fazendo juízo, nem fechando questão, mas ele deixa esse leque. Mateus 10, versículo 16, quando ele fala uns conselhos, uma administração, olha como que ele manda, ele se compara às nossas atitudes. Olha se não é um pouco estranho. 10, 16, diz o seguinte assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A prudência como a serpente aqui, dá para você poder entender que a habilidade de cuidar das coisas alheias, a esperteza, o enganar, será? Seja, porque a serpente tem essa habilidade. Toda a história da serpente tem essa habilidade. Ele manda a gente agir como uma serpente, mas ao mesmo tempo na simplicidade de uma pomba. É o que ele disse lá sobre cuidar das coisas alheias, as coisas terrenas, que é o dinheiro, que é a riqueza e tal, tudo mais, mas preocupado também com as celestiais. Simplicidade da pomba e a esperteza da serpente. A habilidade que a serpente tem de se esquivar. Mas a gente se comparar a gente com a nossa atitude como a da serpente. Mas o que mais me deixou assim, com essa interrogação, se Labão, se Jacó, era ou não era necessário de usar da astúcia, de usar da esperteza, da habilidade de enganar, ou já era propósito de Deus, eu coloco aqui em Mateus capítulo 1. Aqui não está falando sobre o propósito de Deus na vida de Labão. Aqui não está falando do propósito de Deus na vida de Jacó. Aqui não está falando do propósito de Deus na vida de Rebeca, nem de Isaac, nem de Esaú. Aqui está falando sobre o propósito de Deus na vida do Messias. Mas quando fala vindo do Messias, pode ser aplicado em todos. Olha o que ele fala aqui. Mateus 1, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio dos profetas. Eu fecho essa questão. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Será que a atitude de Jacó de enganar fazia parte do propósito para que se cumprisse? Ou será que Jacó, ele precipitadamente, querendo ajudar Deus, ele usou de astúcia para que se cumprisse? Eu não vou responder essa pergunta. A astúcia é o propósito de Deus. Quando Jesus fala conosco, para nós sermos como uma serpente, ele está convidando você a usar dos mecanismos humanos, da esperteza humana com que o homem lida com as coisas terrenas, que ele comparou a nossa atitude como daquele administrador infiel, que foi muito astuto em administrar e foi elogiado pela maneira que ele foi de usar a habilidade dele para poder contornar a situação. Será que o Senhor está convidando a gente aqui para a gente ser astuto, enganador, esperto,
com relação às coisas terrenas? Será que ele está pedindo a gente aqui para não ser pacífico? Igual muitos pensam, vou ser um monge, vou entrar para dentro, vou querer... Não, que é para mim usar a minha inteligência que Deus me deu, para usar a esperteza, de usar os talentos que Ele me deu, para eu ser próspero, para eu poder conseguir as coisas? Ou será que está escrito aqui em Mateus 1, 22, tudo aconteceu para que se cumprisse o que for dito? A minha esposa, ela recebeu profecia, ela estava no ventre da mãe dela. Deus mandou uma profecia, e essa profecia veio acompanhando a minha esposa durante o longo da vida dela todinha. Porque foi algo que Deus falou para minha sogra, quando a minha esposa estava no ventre da mãe. Será que por causa disso minha esposa vai ter que usar de astúcia? Ou será que essa profecia vai estar acompanhando ela independente da astúcia? A minha esposa tem uma habilidade muito grande de lidar com as coisas terrenas. Será que essa habilidade de lidar com as coisas terrenas é uma qualidade que Deus deu para ela para lidar com as coisas desse mundo? Tanto com relação a dons, talentos, como saber negociar muito bem as coisas? Ou será que isso é um aspecto dela de dizer que ela é uma astuta, que ela é uma enganadora? Até que ponto que é uma qualidade que Deus colocou nela para poder saber fazer as coisas e negociar as coisas? Ou até que ponto isso é mais forte nela do que a vida eterna? Aí Jesus disse bem claro. Simples como as pombas. Seja esperto como a serpente, mas olha a simplicidade da pomba. Quando ele fala sobre o administrador, olha como esse administrador soube administrar. Mas, se vocês servir a Mamon, vocês vão perder. Você deu para notar como é que existe uma parada aqui muito grande? Jacó mudou o nome de Jacó para Israel. Ele teve que deixar de ser aquele espertão. Ele teve que deixar de ser aquele que ganha vantagem em tudo para poder ser abençoado. Durante esses 32, quase 33 anos que eu conheço minha esposa, eu tenho visto a habilidade dela de negociar com as coisas do mundo, mas eu não conheço uma pessoa que valoriza e que luta pelas coisas celestiais. Ela não abre mão por esse direito. E você? Como que está a sua situação nesse ponto? Essa questão aí desse equilíbrio. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Cuidar das coisas terrenas, cuidar das coisas desse mundo. Levar a vida cuidando das coisas desse mundo, mas preocupado com as coisas celestiais. Eu faço um convite a você agora, para que você tenha esse equilíbrio. Você tem que deixar Jesus cuidar da sua vida. Tem uma passagem que fala e a gente acrescenta. Ela fala, entregue o caminho ao Senhor, e a gente coloca Jesus e o mais Ele fará. Para resolver essa indagação da astúcia do propósito de Deus, entrega o teu caminho. Ele vai fazer de tudo para que se cumpra. Hora após mim, eu vou dizer meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você fala o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci a Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que não seria a astúcia, que não seria o meu conhecimento, que na verdade eu não sei conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco tudo que eu tenho, todos que eu amo, tudo que eu sou em tua presença, para que o teu propósito seja realizado na minha vida. Também te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Me dirijo a você agora que se afastou do caminho do Senhor. Não sei por qual motivo, o Senhor sabe. A palavra de Deus fala em Apocalipse. Volte de onde caíste. Primeira coisa que tem que fazer
é reconciliar com o Senhor. E depois as demais coisas, o Espírito Santo vai te conduzindo, vai te orientando. A primeira é essa. Retorna. Ora após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi o teu propósito e acabei afastando de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor Salvador. Esse e essa que voltou pelos teus caminhos, para os teus caminhos em tua presença. Que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus. Agora, vou estar entregando a bênção apostólica. O Senhor permitindo, estaremos aqui domingo que vem. Amém? Deus e Pai, coloco a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. Na autoridade que me deste dos altos céus, determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém.